Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre impedimento e suspeição no Código de Processo Civil. Então, o tema é impedimento e suspeição no Código de Processo Civil. Nesta aula, nosso objeto de estudo é o artigo 144, incisos 1º a 3º do Código de Processo Civil, sendo que quando estudarmos esse inciso 3º aqui, nós também veremos os parágrafos 1º e 3º desse artigo 144. Perfeito? Porque esses parágrafos tratam da hipótese do inciso 3º. Então vamos lá. Aqui nós estamos tratando dos casos de impedimento do juiz. Então o artigo 144 trata das hipóteses legais de impedimento do juiz. Primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que as hipóteses de impedimento são hipóteses objetivas. Então, são hipóteses muito objetivas, muito fáceis de se perceber, certo? É uma situação assim que bate-se o olho já se sabe que há impedimento. Então, causas de impedimento são hipóteses objetivas. E aqui é dito que há impedimento do juiz sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Em que processo? Em primeiro lugar, no processo em que aquela pessoa, aquele juiz, interveio como mandatário da parte. Ora, se o juiz atuou como mandatário daquela parte, como é que ele vai julgar o processo dela? É evidente que a sua parcialidade estaria ferida, é evidente. Por outro lado, também há impedimento do juiz quando ele oficiou no processo como perito. Ora, imagina que o juiz, antes, ele atuou ali como perito. Então, ele já atuou na produção de prova. Ele já contribuiu para a produção de prova do caso. Como é que ele vai pegar depois esse caso e vai julgar? É evidente que a parcialidade dele estaria ferida aqui. Então, ele é impedido de atuar se ele já trabalhou ali no caso como perito. Da mesma forma, se o juiz atuou naquele caso lá como membro do Ministério Público, ele também é impedido de atuar. Então, imagina, por exemplo, que ele foi promotor de justiça, atuou no caso. Depois, vamos supor que ele prestou um outro concurso, se tornou juiz, e ele atua na mesma comarca. Ele não pode pegar aquele processo em que ele atuou anteriormente como membro do Ministério Público. E, por fim, aqui, nós temos o caso de que também é impedido de atuar o juiz que prestou depoimento como testemunha. Imagina também aqui, olha, ele atuou na formação de prova do caso, ele atuou ali como testemunha naquele processo. Como é que ele vai pegar esse processo para julgar depois? É evidente que o juiz não vai estar imparcial o bastante, porque ele foi testemunha, ele atuou na produção de prova. Então, esses casos que nós temos aqui, olha, eles mostram para a gente que se o juiz teve contato anterior com o processo em qualquer dessas funções indicadas no inciso 1º, segue-se, conclui-se que ele está impedido de atuar como magistrado da causa. Então, é vedado a ele exercer as suas funções de juiz no processo, porque antes ele já atuou como mandatário, como perito, como membro do Ministério Público ou como testemunha. Legal. Segunda hipótese legal de impedimento. É impedido o juiz que conheceu daquele processo em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Então, aqui é o seguinte, imagina que a pessoa atuou como juiz de primeiro grau, decidiu naquele processo, como é que essa pessoa depois pega esse processo em segundo grau para julgar? Ora, essa norma, além de assegurar a imparcialidade, ela garante também o que? O legítimo duplo grau de jurisdição. Porque se o mesmo juiz que proferiu a decisão fosse julgar o recurso contra aquela decisão que ele proferiu, muito provavelmente ele nunca reformaria o que ele mesmo decidiu. Então, o que nós temos aqui é que, se por um acaso o juiz já atuou no processo anteriormente
como juiz de primeira instância, depois ele foi para uma instância superior, ele não pode pegar o processo de novo para julgar, certo? Então, se ele atuou no primeiro grau, por exemplo, de jurisdição, tendo proferido decisão, depois ele virou desembargador, foi promovido, olha, não pode julgar em outro grau de jurisdição. Perfeito? Então, a gente vê que esses dois primeiros incisos tratam daquele juiz que atuou no processo anteriormente, seja como perito, como testemunha, como promotor de justiça, membro do Ministério Público, né? Ou como juiz mesmo, ou como mandatário da parte. Em qualquer hipótese que ele tiver atuado, olha, imagina que ele foi advogado da parte naquele processo, como é que ele vai poder julgar depois? Não pode. Qualquer uma dessas hipóteses aqui citadas, se elas ocorrerem, nós temos um juiz impedido, ele não pode exercer a jurisdição no respectivo processo. Agora, vamos lá. Avançando para o inciso 3º. Há impedimento do juiz sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, quem estiver postulando ali? Seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Olha, esse inciso é interessante. Nos incisos 1º e 2º, nós vimos que são situações em que o próprio juiz, ou seja, a própria pessoa do juiz, já atuou anteriormente naquele processo. Não importa em qualquer uma das funções já citadas, mas ele mesmo já atuou. Aqui no inciso 3º, nós temos uma situação diferente. Nós temos uma situação em que quem já atuou naquele processo anteriormente, como defensor público, como advogado ou como membro do Ministério Público, foi quem? Foi algum familiar dele, ok? E a gente vê que o legislador ele quis ser muito amplo aqui, porque você vê que ele colocou, olha, cônjuge ou companheiro, então, se tiver união estável, também não pode atuar. E ele também coloca, olha, qualquer parente. Tanto faz se é consanguíneo ou se é parente por afinidade. Então, mesmo se for um parente que é da árvore genealógica ali, né, do outro cônjuge. Imagina, então, por exemplo, um sogro, uma sogra que atuou no processo. Não pode. Então, se o magistrado tem algum parente consanguíneo ou afim, também por afinidade, também então do lado do cônjuge. Também os familiares do cônjuge dele. Em linha reta ou na linha colateral, olha como é que é amplo isso, tanto na linha reta quanto na linha colateral de parentesco, até o 3º grau. E eu quero que vocês frisem esse 3º grau aqui, tá bom? Inclusive o 3º grau. 3º grau, vamos colocar aqui, 3º grau. Vocês precisam gravar isso aqui porque a gente sabe como é que é, né? Eventualmente, se você estiver estudando para uma prova, pode acontecer do examinador trocar a expressão, colocar ali um 2º grau, por exemplo. Aí ficaria diferente do que está na lei, tá bom? Então, até o 3º grau, inclusive. Aqui, então, nós temos, nesse inciso 3º, repito mais uma vez para vocês, situações em que não é o próprio juiz que atuou anteriormente naquele processo, mas algum familiar dele, seja familiar consanguíneo, seja familiar por afinidade, ou seja, do lado da família do cônjuge dele, seja em linha reta, seja na linha colateral, até o 3º grau. Perfeito? E agora nós trataremos dos parágrafos 1º e 3º desse artigo 144, ok? Como eu tinha ressaltado para vocês, esses parágrafos 1º e 3º tratam da hipótese do inciso 3º, tá bom? Hipótese, então, que nós acabamos de estudar. Aqui diz o seguinte, na hipótese do inciso 3º, o impedimento só se verifica quando o defensor, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Vamos
frisar isso aqui, quando eles já integravam o processo antes do início da atividade judicante do juiz. E por que que é assim, professor? Por que isso? O objetivo do legislador aqui é impedir que a parte possa provocar o impedimento do juiz, manipulando a escolha do juiz que atuará no caso. Imagina se pudesse ser trocado o juiz a bel prazer da parte. Imagine se a parte, olha, não quero esse juiz, o que eu faço? Então eu vou arrumar aqui um advogado que seja parente do juiz. Ora, é evidente que não seria justo, não seria correto, porque nós estaríamos diante de uma hipótese de impedimento provocado. E nós não podemos admitir isso, certo? Então, esse parágrafo primeiro é muito expresso, olha, só há impedimento se essas pessoas aí já atuavam, essas pessoas do inciso terceiro já atuavam no processo antes do início da atividade judicante do juiz. Não é possível que venham posteriormente a atuar no processo para gerar o impedimento do magistrado, tá bom? Outra questão aqui interessante, tá? Isso aqui, olha, resguarda o princípio do juiz natural, por causa justamente do que eu acabei de citar para vocês. Nós não podemos admitir a manipulação da escolha do juiz, não. O caso ele tem seu juiz natural e deve ser respeitado o princípio do juiz natural. Não pode haver aqui um impedimento provocado para a troca do juiz conforme a conveniência da parte. Mais uma, vamos lá, vamos encerrar a aula aqui. O impedimento previsto no inciso 3º também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Olha só, olha que interessante, tá? Olha que interessante. Imagina, então, que a parte, ela, ao invés de dar o mandato diretamente para o cônjuge, por exemplo, do juiz, aquela parte lá, ela faz o seguinte, olha, quer saber, eu não vou escrever aqui no mandato que eu estou conferindo o mandato para o cônjuge. Eu vou conferir o mandato, na verdade, para a banca de escritório de que o cônjuge participa. Então, assim, eu vou tentar o quê? Burlar o caso, né? Eu vou tentar burlar, olha, a pessoa vai lá e confere os poderes na procuração para o escritório de advocacia do cônjuge, mas não para o cônjuge em si. É evidente que isso aí seria uma burla, isso aí seria errado. Então, esse parágrafo 3º, ele existe justamente para evitar esse tipo de postura, que seria má-fé da parte. Assim como o parágrafo 1º seria uma hipótese de má-fé da parte, esse parágrafo 3º também seria, olha, a pessoa está tentando burlar a situação. Então, o legislador ele foi esperto, ele se antecipou e ele já previu aqui que não pode o juiz atuar no processo no caso de mandato conferido a membro do escritório de advocacia que tenha em seus quadros, como advogado ou como advogada, o cônjuge, né, o companheiro, o parente, tanto em linha reta quanto em linha colateral até o 3º grau, seja parentesco por afinidade ou parentesco consanguíneo, todas aquelas hipóteses lá que nós vimos no inciso 3º. Então, essas pessoas aí não podem sequer integrar a banca de escritório de advocacia que vai representar a parte no processo, ok? Se por um acaso essa banca de escritório de advocacia estiver no processo, ainda que o mandato não tiver sido conferido diretamente ao familiar do juiz, o juiz ele está, sim, impedido de atuar no processo, mesmo que o seu familiar não venha diretamente a atuar naquele processo, tá? Então, essa aqui é uma previsão legal que ela é preventiva, né? Ela evita qualquer tipo de questionamento sobre a parcialidade do magistrado. E a gente vê que são hipóteses, as 3 hipóteses que nós vimos aqui, inciso 1º, 2º e 3º, são hipóteses objetivas, bem objetivas, né? Então, aqui nesse
Parágrafo 3º, só para completar a aula, o objetivo do legislador foi impedir que a parte possa burlar a regra do inciso 3º, e essa norma aqui ela busca garantir a credibilidade das decisões do Poder Judiciário, evitando-se aqui manifestações, arguições sobre conflito de interesses. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe, por favor, uns comentários aí no vídeo, nos ajude com isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo, se Deus quiser.